Shalom, shalom pessoal. Estamos começando aqui o vídeo número 6 dessa sequência, né? Sobre esse estudo. Será que o Messias aboliu ou não aboliu a lei? Para quem está vendo esse estudo pela primeira vez, eu sugiro que assista o vídeo número 2 e depois volte aqui para ver esse vídeo, para poder ficar mais fácil o entendimento, né? Mas de qualquer maneira eu vou fazer um resuminho bem rápido aqui. A gente viu que Shaul, quando ele abordava o tema da lei, ele falava sobre duas leis diferentes, coisa que não aparece nas Bíblias tradicionais. Ele falava do legalismo rabínico, que era o que ele chamava de Terek Namuzá, ou seja, o legalismo, que eram o quê? Aqueles religiosos que eles queriam inserir dentro dos mandamentos do Criador costumes e doutrinas que eram da cabeça deles e passava para as pessoas como se aquilo ali fosse mandamento, sendo que não era. Então isso é uma característica de legalismo, ok? E em alguns momentos Shaul falava da Torá, que são os mandamentos propriamente ditos do Criador, né? Todos os estatutos e juízos do Criador. Então, tinha momentos que Shaul falava do legalismo e tinha momentos que ele falava da Torá. Porém, quando foi traduzido para o grego, eles usaram a palavra nomos, tanto para definir a Torá como para definir legalismo. Então, quando Shaul criticava legalismo, eles escreveram nomos. E quando Shaul criticava a Torá, defendia a Torá, eles escreveram nomos. Aí, quando foi traduzido do grego para o português, eles escreveram, no lugar de nomos, eles escreveram lei. Então, quando você lê na tua Bíblia, Shaul, quando ele fala contra o legalismo, eles escreveram lei. E quando Shaul fala a favor dos mandamentos, eles escreveram lei. E aí você fica confuso, porque fica difícil de entender o que Shaul realmente estava falando. E aí, dentro das doutrinas religiosas, eles se aproveitam dessa falha de tradução para criar uma doutrina que se chama dispensionalismo, que é o quê? A graça aboliu a lei. Depois de Jesus Cristo, a Torá ficou ultrapassada, a Torá não vale mais, não precisa se preocupar com isso é coisa de judeu. Não é isso que você ouve aí na igreja? Então a gente está mostrando aqui, versículo a versículo, que Shaul não falou nada disso, que o problema está na tradução. Então a gente já viu o versículo 3:20, o 3:27, o 3:28, e hoje nós vamos ver 6:14 e 6:15, que são versículos relacionados. Então a gente vê aqui no grego, o 6:14, tem aqui as palavras em grego, ó, e aí a palavra nomos aqui, tá vendo? Agora esse nomos aqui, ele é legalismo ou ele é a Torá? Vamos ver se no português eles definiram, eles diferenciaram, né? Porque o pecado não dominará vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, senão debaixo da graça. Então, eles colocaram aqui como lei, aí como é que você vai saber? Essa lei que as pessoas não estão debaixo, qual que é? São os mandamentos do Criador ou é a Torá? Pensa comigo, quem está na graça segue a lei? Segundo o cristianismo, não. Quem está na graça não segue a lei. Vamos ver se é isso que Shaul está falando mesmo? Vamos lá no original em hebraico. Pois o pecado não terá autoridade sobre vocês, porque não estão debaixo do legalismo. Aí, ó. Senão debaixo do favor imerecido. Então vocês vejam que essa lei que Shaul está falando não é a Torá, não são os mandamentos do Criador. Era Terek Namuzá, esse nomos aqui, ó. Então, legalismo. Só que eles não colocaram legalismo na tua Bíblia, eles colocaram lei. E quando Shaul fala da Torá, eles colocam lei também, que é para você realmente associar a palavra lei com Torá, justamente para afirmar essa doutrina que eles pregam dentro do cristianismo. Infelizmente, eu sei que é chato para quem está no meio cristão, no sistema religioso, ouvir isso, mas é a verdade, ela tem que ser dita, né? Ela tem que ser dita. E eu não sou o único que está falando isso na internet não, hein? Tem muito mais gente aí, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. 6:15, então a gente vê aqui, ó, mais um nomos aqui, tá vendo? Vamos ver no português. Que, pois, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, senão debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então, olhando no português, mais uma vez você tem a impressão que quem está na lei não está na graça, né? Quem está na lei está pecando, quem está na graça é porque não peca. Agora a questão é a seguinte: como é que você faz para não pecar se não tem lei? Queria deixar essa pergunta aí para os líderes religiosos aí, o pastor,
apóstolo, bispo, padre, né? Me explica aí, ajuda o seu fiel a entender. Como é que eu vou me manter longe do pecado, me afastar do pecado, sendo que eu sei que o pecado é a transgressão da lei. Mas vocês dizem que a lei ela foi cancelada pelo Messias. Então, se a lei foi cancelada pelo Messias, o que é pecado? E o que não é pecar, já que não tem mais lei? Queria deixar essa pergunta aí para os nossos amigos aí, líderes religiosos, tá? Vamos ver aqui no hebraico, ó. Então, que conclusão devemos chegar? Continuaremos pecando porque já não estamos debaixo da lei do pecado, senão debaixo do favor imerecido? Então vocês vejam que Shaul está associando o legalismo com lei do pecado. Ou seja, o que Shaul está falando aqui nesses dois versículos no contexto? Ele está dizendo que quem segue as regras e doutrinas criadas por humanos, e essas regras e doutrinas se sobrepõem à Torá, ou seja, eles colocam isso como se fosse mandamento. Ou seja, você vai seguir uma doutrina criada por um líder religioso como se fosse um mandamento, e aí você deixa de cumprir o verdadeiro mandamento. Isso Shaul coloca como lei do pecado. Ou seja, você está pecando quando você faz isso. Agora eu te pergunto, para você que é cristão, que está seguindo aí uma igreja, um pastor, a tua igreja está seguindo a Torá? Ela está seguindo os mandamentos? Ou ela está seguindo as próprias doutrinas dela? Vou deixar essa pergunta aí para você, você mesmo responde aí, beleza? Então o que Shaul está falando aqui no geral é que quem segue doutrinas humanas e doutrinas religiosas que se sobrepõem à Torá, né, que se colocam no lugar dos mandamentos do Criador, você está pecando. Eu vou dar um exemplo. No cristianismo existe a adoração dominical, certo? Então os cultos são feitos no domingo, as pessoas descansam no domingo, elas trabalham no sábado e descansam no domingo. Na Escritura, na Torá, o Criador ele é muito claro sobre o Shabat do sétimo dia, que é o sábado. Que as pessoas não têm que trabalhar no sábado, que o sábado, né, o Shabat, é o dia de adoração, é o dia de estudar a Bíblia. A tua igreja está seguindo isso? Ou ela está seguindo a adoração dominical? Se ela está seguindo a adoração dominical, eu te pergunto, você está na lei do pecado ou você está na graça? Shalom, shalom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.